Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. No vídeo de hoje nós estaremos falando a respeito do exercício do julgamento, com base em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 11 e Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5. Afinal, nós devemos ou não fazer julgamentos? Se não devemos, por que não devemos julgar? Se devemos, como fazê-lo? Existe ou não existe contradição entre Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5 e 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 11? Você tem medo de julgar alguém, se necessário for? Fique conosco até o final deste vídeo e obtenha as respostas para todas essas perguntas. Este vídeo ele não tem o propósito de fazer com que nós saiamos por aí julgando A, B, C ou D. Este vídeo tem o propósito de instruí-lo, de edificá-lo, de educá-lo, de fazê-lo saber, na verdade, como proceder para a realização de um juízo que não seja reprovado por Deus, tá bom? Daremos início então, irmãos, com 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 11. O versículo 1 diz assim: ousa algum de vós, tendo uma queixa contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Desde o período do cativeiro do povo de Israel, os 70 anos de cativeiros, até após a data do nascimento do Senhor Jesus, a cidade de Jerusalém sofreu várias mudanças, no que diz respeito ao controle governamental daquela sociedade judaica de época em época por parte dos ptolomaicos, dos seleucidas, da helenização, da Politeuma e com a revolta também dos macabeus. Tudo isso, irmão, fez com que a sociedade judaica, quando governada por estas nações pagãs, os judeus formaram, assim, fez com que eles fizessem uma sociedade distinta de maneira tal que não precisassem obedecer aos ritos pagãos dos deuses cultuados pelo governo da época, mas que os judeus pudessem viver isoladamente e obedecessem às leis da Torá. Assim, eles formaram a metoikoi, tá certo? Que, na verdade, era uma corporação cívica dentro de uma comunidade maior, que era a nação que os governava. O versículo 2 está escrito: ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Em Mateus capítulo 19, versículo 28, está escrito assim: ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso você vai poder ver também em Lucas capítulo 22, versículo 30 e também Apocalipse capítulo 2, versículo 30. O versículo 3 de 1 Coríntios 6 diz assim: não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Aí você vai me perguntar: pastor Vasconcelos, mas que anjos são esses? Isso você vai ver lá em Judas capítulo 1, no versículo 6, que está escrito: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o grande dia do juízo. Tá bom?
O versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 6 diz o seguinte: então, se tiverdes negócios em juízo pertencente a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja. Por que ele diz os que são de menos estima na igreja? Assim, o texto, irmão, está se referindo como sendo os injustos, aqueles que formavam o governo pagão da época e que não viviam segundo o regramento das leis que normatizavam os judeus. Portanto, não deviam levar um problema para ser resolvido por um governo pagão, visto que dentro da comunidade judaica haviam regras próprias estabelecidas por Deus para que eles seguissem. Portanto, não deveriam levar um problema interno da sua sociedade para ser julgado por aqueles que desconhecessem as leis do Deus de Israel. Em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 5, versículo 12 e 13, está escrito o seguinte: pois que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós. Ou seja, irmãos, é fácil julgar os que estão de fora da sua comunidade e não julga os que estão dentro dela? Será que isso tem alguma coisa a ver conosco, irmãos, no nosso tempo, no dia de hoje? Porque olhar assim para fora e dizer que aqueles que estão no mundo já estão condenados, mas os que estão do lado de dentro não estão, e nós não sabemos sequer avaliar os problemas que estão acontecendo em nosso meio? Reflitamos e pensemos nesse fato, nessa situação. O versículo 5 diz assim: para vos envergonhar, o digo, será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Paulo disse isso por quê? Porque havia naquela época um arcon, que era um governante que presidia a assembleia, que estava acima de todos os outros anciãos. Era como se ele fosse um príncipe governando ali aquela sociedade judaica reservada, separada da comunidade do país que os governava. Então eles tinham alguém que era sábio, né, que deveria presidir essa assembleia. Mas o versículo 6 diz assim: mas vai um irmão contra o outro, e isto perante incrédulos, na verdade, já é uma completa derrota para vós, terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis a injustiça, porque não sofreis antes a fraude. Irmãos, quando ele diz assim, mas vai um irmão contra o outro, e isto perante os incrédulos, ou seja, será que também não acontece isso nos nossos dias? Não é isso? Presidentes de grandes ministérios, né, na verdade, defraudando, não é, os seus ministros, a sua membresia, e aqueles mesmos ministros ou membresia indo acionar, né, um grande ministério, né, um ministério de grande renome, não é, na justiça para poder conseguir reaver os seus direitos. Será que a história não está se repetindo, irmãos? E ele diz assim: olha, na verdade, já é uma grande derrota para vós terdes demanda uns contra os outros. Ou seja, a sua sociedade, que era regida pelas leis do Deus de Israel, já estava tendo demanda um contra o outro. Isso já era uma grande derrota para eles, porque eles estavam, lembremos como já foi dito aqui no início, eles estavam habitando e sendo governados por nações pagãs, mas eles que eram, né, estavam ali abrigados, não é, pela lei do Deus de Israel, estavam contendendo e levando o fato ao conhecimento do ímpio, né? E isso já era para ele uma grande derrota, somente o fato de ter contenda um contra o outro, porque não é para ter. Então a completa derrota é exatamente essa, né? E o apóstolo Paulo fez essa observação para que eles atentassem para esse detalhe. E aí ele diz: não seria melhor você sofrer? Não seria melhor? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes a fraude? Já Provérbios 20, 22, né, ele diz assim: não digas, né, vingar-me-ei do mal, né, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Já em Romanos 12, 19, está escrito: não vos vingueis a vós mesmos, mas dais lugar à ira de Deus, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele alerta aqui que antes fosse que a pessoa sofresse o dano,
entendeu? Que sofresse o prejuízo, que sofresse assim a injustiça praticada pelo outro, mas que não fosse levar o nome para que o problema, para que o ímpio resolvesse lá fora, não é? Mas vós mesmos é que fazeis injustiça e defraudais, ou seja, usar de fraude, né? E isto a irmãos, né? Ou seja, aquele povo que estava ali e convivendo, né, se relacionando debaixo das leis do Deus de Israel, debaixo do regramento da palavra de Deus, eles estavam ali defraudando um ao outro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Ou seja, irmão, toda fraude praticada, todo engano, toda mentira, conte com a plena certeza de que o Senhor vingará, entendeu? Enganar o seu semelhante, irmão, é algo tão grave como todas as outras modalidades possíveis de pecado que o ser humano possa cometer, e as penalidades não serão de forma nenhuma branda, mas sim extremamente severas da parte do Senhor, pois Ele mesmo é quem vingará. Toda obra de engano, irmão, mentira, fraude, tudo isso perpassa pelo princípio da falta de verdade. E a origem da falta de verdade, tá certo? Ou seja, a mentira tem por pai o próprio Satanás. Logo, todo aquele que se comporta desta maneira está adotando um comportamento típico e exclusivo de Satanás. Tá bom? Veja o que diz, irmãos, o versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 6. Ele diz assim: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Ou seja, aqueles que procederam, né, injustamente. Podemos observar, irmão, que no versículo 11 está garantindo que nós já fomos lavados, ou seja, limpos pelo sangue do Senhor Jesus e santificados, ou seja, separados da prática pecaminosa e duplamente justificados desde o momento da conversão, não somente pelo nome do Senhor Jesus, como também pelo Espírito Santo. E é através de viver em obediência e santificação que o Senhor Jesus nos fará seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Dê uma olhada, irmãos, por gentileza, em Tito, capítulo 3, versículo 3 a 7. É possível ver nesta passagem, irmão, ali todo o perfil de como nós éramos, com toda a nossa carga de insubordinação e pecados que cometíamos, mas fomos lavados, ou seja, limpos pelo sangue do Senhor Jesus. Agora, irmãos, nós passaremos para Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5, e nós veremos que não existe nenhuma contradição na Bíblia entre Mateus proibindo julgar, onde está lá escrito que alguns entendem que fica proibido julgar, e 1 Coríntios mandando julgar. Nós temos visto a grande maioria, irmãos, dos cristãos citarem com veemência, né, com aquela segurança, em Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz: não julgueis para que não sejais julgados, como se fosse uma proibição de realizarmos um julgamento sobre uma determinada situação. Observe, irmãos, que em cima de um texto, né, fora do contexto, cria-se uma coluna de sustentação herética, né, e assim, com medo de serem julgados por Deus, muitos eximem-se ou fogem, né, de avaliar, de julgar, de analisar um fato, uma situação que ocorre em um determinado meio em que se vive. Quando nós nos deparamos, irmão, com o versículo 3, há um alerta para aqueles que conseguem enxergar o mínimo pecado que os outros cometem, né? E para isso ele usa a palavra argueiro e não consegue enxergar os seus próprios e grandes pecados cometidos. Por isso ele usa a palavra trave, que significa um grande tronco de madeira. Não é isso? Ele manda que a pessoa tire primeiro a trave dos seus olhos. No versículo 4, irmão, ele alerta para aqueles que estão cometendo pecados graves, querem corrigir a vida dos outros sem olhar
para a sua própria vida. Já no versículo 5, o último, em Mateus capítulo 7, ele denomina aquela pessoa, de hipócrita, ou seja, que significa aquele que é falso, pessoa simulada, que tem medo de assumir a sua própria natureza, qualidades, ou sentimentos que ela não possui. Diante de tudo que foi visto, nós entendemos o seguinte: primeiro, tenha certeza diante de Deus que aquilo que você está apontando como errado na vida de alguém, você não esteja praticando algo muito pior do que ele, para que você não seja tido como hipócrita diante do Senhor e não venha a sofrer e receber duro juízo da parte de Deus. Segundo, o julgamento, irmãos, deve ser feito em cima de análise de fatos ou procedimentos praticados pelas pessoas. 3. Jamais nós devemos fazer julgamento sobre as pessoas. Devemos julgar, sim, as atitudes praticadas por elas. 4. Todas as atitudes que tomamos na vida, irmãos, estão dentro das Escrituras Sagradas. Procure o texto bíblico correspondente que se relaciona com aquela situação e traga-o para o fato, a situação em análise. A isto nós chamamos de enquadramento. Quinto, ao realizar, irmão, o enquadramento, ele deve ser 100% bíblico e imparcial, ou seja, procure os textos bíblicos relacionados às atitudes que foram praticadas. Para isso, use de imparcialidade, ou seja, não seja iníquo, Não seja iníquo, mas proceda justamente, independente de você gostar ou não. Lembre-se, com a mesma medida que você medir, também será medido. Se quer ser avaliado com justiça, proceda então justamente, não segundo seus próprios interesses ou de terceiros. Para isso, irmãos, é necessário que nós façamos tudo, desprovido de maldade, mas de coração limpo, conforme Mateus capítulo 5, que diz lá que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então não use do preterdolo, do dolo prévio, da maldade prévia para fazer julgamento alheio. Use um coração reto, imparcial, justo, sem praticar a iniquidade. E assim o seu juízo de valor, a sua avaliação deverá ser recebida pelo Senhor, porque você buscou os textos referentes, você não fez o juízo segundo o seu próprio querer, mas segundo aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, tá certo? Um forte abraço e continue com Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua, a minha, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima oportunidade no próximo vídeo. Amém.